Pesquisa: Lula lidera primeiro turno com 7 pontos sobre Flávio. Nesse vídeo vamos falar sobre disputa aberta em 2026. Lula lidera todos os cenários de primeiro turno com pelo menos 7 pontos. Flávio Bolsonaro chega a 34% no melhor cenário, crescendo nas pesquisas. Eleição acirrada mantém incerteza sobre juros, câmbio e política econômica. Votos de Ratinho Júnior, Leite e Caiado estão migrando para Flávio Bolsonaro. Duas pesquisas, duas histórias diferentes. Enquanto a Atlas Intel Bloomberg mostrou um empate técnico no segundo turno e assustou o Planalto, a nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, traz um quadro diferente. Lula lidera com folga no primeiro turno, com vantagem de pelo menos 7 pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro em todos os cenários testados. Para o mercado e para o investidor, o recado é que a corrida eleitoral de 2026 ainda está longe de ter um favorito definido. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre 28 de fevereiro e 2 de março de 2026, com margem de erro de 2 pontos percentuais, e está registrada no TSE. Nos 3 cenários simulados, Lula aparece entre 39% e 40%, enquanto Flávio Bolsonaro oscila entre 32% e 34%. Os demais candidatos ficam bem abaixo, sem capacidade de passar para o segundo turno. Os 3 cenários da pesquisa. No primeiro cenário, com Ratinho Júnior, PSD-PR, como terceiro colocado, Lula vai a 39% e Flávio a 32%, com Ratinho em 9%. No segundo, com Eduardo Leite, PSD-RS, Lula sobe para 40% e Flávio a 34%, com Leite em apenas 4%. No terceiro, com Ronaldo Caiado, PSD-Gol, o resultado é praticamente igual, Lula com 40% e Flávio com 33%, Caiado em 5%. O dado mais relevante para entender a dinâmica: os votos que antes iam para os candidatos do PSD estão migrando diretamente para Flávio. Lula mantém seus números estáveis. Isso significa que o campo da oposição está se consolidando em torno de um único nome. Por que duas pesquisas dão resultados tão diferentes? A aparente contradição entre o empate da Atlas Intel e a liderança de Lula na Real Time Big Data tem uma explicação técnica. As duas pesquisas medem momentos diferentes da disputa. O primeiro turno ainda considera toda a fragmentação do campo eleitoral, com múltiplos candidatos dividindo votos. O segundo turno é uma disputa binária, onde Lula e Flávio concentram toda a polarização. É no segundo turno que os indecisos e os eleitores do centro decidem o jogo, e é justamente aí que a corrida está empatada. Em outras palavras, Lula chega bem ao segundo turno, mas sai em situação de empate. Isso é muito diferente do conforto que a liderança no primeiro turno pode sugerir. O que isso significa para você? Para o investidor, o cenário é de incerteza prolongada. Quando duas pesquisas respeitadas apontam para direções diferentes, o mercado não consegue precificar com clareza qual será a política econômica de 2027 em diante. Isso tende a manter o risco país elevado e a pressionar o câmbio, especialmente em momentos de maior turbulência internacional, como a guerra entre Estados Unidos e Irã que está em curso. O cenário base que o mercado monitora é se Flávio continuar crescendo no primeiro turno e consolidar o segundo turno empatado, a volatilidade dos ativos brasileiros deve aumentar progressivamente a partir do segundo semestre, quando as campanhas ganham intensidade. Quem investe em renda variável no Brasil precisa ter isso no radar. O campo da oposição claramente está se unificando em torno de Flávio, com votos migrando de Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Caiado para o senador. Se essa consolidação continuar, o segundo turno pode ser ainda mais disputado do que as pesquisas atuais mostram. E você, na sua análise, as pesquisas de primeiro turno ou de segundo turno refletem melhor o que vai acontecer em outubro? Conta nos comentários como você está lendo esse cenário eleitoral.